Começar agora pra... Já tá gravando? É o que a gente faz lá também. Já vai gravando e boa. Pedro, já quero te agradecer por você disponibilizar seu tempo aqui pra gente hoje. Aí eu pensei em você assim que me veio a ideia de gravar um podcast, uma entrevista, já me veio a ideia de Pedro Petros, porque eu acompanho o seu podcast, acompanho suas redes sociais. A Forever Capital é um negócio muito grande em Londrina, que agrega bastante na economia. Obrigado, Lucas. Obrigado você, cara. Sempre um prazer. Acho que eu já deixei claro aí nas minhas redes, né, com o podcast, que eu tenho um enorme prazer em bater papo com pessoas interessantes. Confesso que eu sempre tive, até o momento, mais na posição que você está do que sentado aqui na cadeira de entrevistado. Não sei se eu tenho tanta coisa a agregar como eu sei que os meus entrevistados, por exemplo, têm, mas eu te agradeço pelo convite aí. Vou te falar que é um pouco, dá aquele friozinho na barriga nessa primeira experiência. Eu não sou um exímio entrevistador, mas a ideia aqui é a gente mais bater um papo mesmo para desenvolver uma conversa legal e apresentar um pouco da sua história para as pessoas, para o nosso público aqui que a gente já construiu aqui em Londrina. Legal, cara. Bacana. Pedrão, quero começar ali do início. Como é que foi a sua juventude? De onde que você tirou essa inspiração? Quem te motivou ali para seguir no mundo dos negócios? Legal, cara. Eu, na verdade, a minha família não vem no mundo dos negócios, né? Então eu sou filho de pais funcionários públicos. Eu moro em Londrina desde muito cedo, nasci em Cianorte. Meus pais eram concursados, né, na área da saúde, trabalhavam no hospital lá de Cianorte, embora ambos tenham feito UEL. Então ambos são formados na UEL, acabaram indo para Cianorte por conta de terem passado no concurso lá. E aí eu nasci lá e fiquei até os meus 3, 4 anos morando em Cianorte. Então eu não tenho muita lembrança da minha vida lá em Cianorte. Para mim a vida que eu lembro começa aqui em Londrina. E aí eu diria, cara, que no fundo eu nunca tive uma inspiração muito clara, pelo menos do ponto de vista do ambiente familiar, com relação ao empreendedorismo. Os meus pais, por outro lado, sempre foram bastante exigentes, né, do ponto de vista de escola. Eu sempre fui um cara que tive que ter boas notas na escola, com bastante disciplina, né. Acho que meu pai é professor, né, na UEL, então filho de professores sempre tem ali uma barra um pouco alta com relação a isso. Mas eu sempre fui um pouco inquieto, assim, e aí talvez possa ter um pouquinho de DNA envolvido nisso, né? Eu acho que a família da minha mãe, meu avô era um empreendedor, meus dois avós, na verdade, sempre foram empreendedores, embora eu não tivesse tido contato direto com o negócio dos dois. Aí, assim, cortando um pouquinho de caminho, eu diria aí, depois a gente pode até voltar para falar um pouco mais, mas respondendo a tua pergunta de maneira direta, eu acho que o que despertou de fato o meu espírito empreendedor foi quando eu fiz faculdade nos Estados Unidos. Então lá foi meio que uma mudança total, assim, de quem eu era. Eu acho que eu fui para lá uma pessoa e voltei outra completamente diferente. Então foi lá realmente que a semente foi plantada. Embora esses dias eu tenha lembrado que a minha primeira experiência empreendedora foi uma vez que eu fui para o Nordeste com meus pais. Eu devia ter uns 15 anos. As minhas tias moram em Aracaju e eu fui para o Nordeste com os meus pais, e quando eu fui com a minha mãe numa feira, num centro, tinha aquelas toalhas de renda, né? E aí, você que é maranhense sabe muito bem, né? Tinha umas toalhas de renda e tal, e aí eu lembro que eu escutei minha mãe falando algo do tipo, nossa, como aqui é muito mais barato do que lá e tal. Aí eu virei pro meu pai e falei, pai, eu quero comprar 20 toalhas de renda por valor aqui para eu vender lá em Londrina. E aí meu pai falou, não, beleza, pode comprar aí as 20 para você vender lá. E aí eu trouxe, eu não me lembro muito bem se foi um sucesso ou não. Eu lembro que eu vendi, mas muito mais para familiares e pessoas próximas. Sim. Mas acho que essa foi a minha primeira experiência empreendedora aí. E aí depois acho que a ida para os Estados Unidos foi onde realmente aquilo ficou mais claro e mais forte para mim. Mas ter essa primeira experiência, acredito que é o que acende aquela chama empreendedora dentro da pessoa ali, né, cara? Mas assim, você foi para os Estados Unidos já tendo em mente o que você ia fazer, que você ia trabalhar e estudar escola de negócios. Quem te deu essa ideia? Foi você quem decidiu, falou,
chegou um dia e falou, eu quero ir para os Estados Unidos para poder estudar e trabalhar com negócio, com business? Cara, na verdade, essa coisa dos Estados Unidos tem muito a ver com uma outra questão minha, que eu sempre quis morar fora. Muito cedo eu aprendi, a minha mãe morou nos Estados Unidos quando ela era jovem, por conta disso meus pais sempre tiveram um foco muito grande na parte de educação, me colocaram para fazer inglês num nível muito bom, muito cedo, né? Então eu aprendi a falar inglês bem cedo, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos eu já falava um bom inglês. Fui fazer um intercâmbio para a Alemanha, né? Então participei de um programa de intercâmbio para a Alemanha quando eu tinha 14 anos. Então, essa vontade de morar fora, que eu não consigo muito identificar de onde vem lá atrás, mas eu sempre tive ela. E aí, cara, quando eu fui pensar em faculdade, na realidade eu prestei Direito aqui em Londrina. E eu fiz faculdade, eu fiz vestibular para Direito, eu sempre fui muito bem, como eu te falei, na escola, sempre tive uma régua um pouco alta, né? A minha irmã já fazia UEL de Direito, então meus pais sempre tiveram uma régua alta com relação a qual faculdade você vai fazer, né? E etc. Legal. E eu prestei vestibular na UEL, e depois não sei se você lembra como funciona o vestibular, mas tem a primeira chamada, segunda chamada, no meu caso teve uma terceira chamada e eu fiquei por um. Literalmente por um. Ah, você não foi. Então eu não entrei na UEL logo que eu me formei no colégio, e aquilo foi uma frustração enorme, assim, né? Aquilo foi uma frustração enorme porque na minha cabeça eu ia passar tranquilo, assim. Primeira, né? Eu ia passar de primeira e tal, muito por conta das notas e do que eu já tinha de histórico na escola, e isso acabou não acontecendo. Quando isso não aconteceu, eu entrei numa primeira crise ali, né, existencial, e resolvi pensar um pouquinho sobre o porquê que eu estava fazendo Direito. Hoje eu enxergo que eu estava fazendo Direito porque minha irmã fazia, porque ela era a referência ali intelectual naquele momento, então, se minha irmã passou em Direito na UEL, eu também tenho que passar em Direito na UEL, né? No fundo, o Direito não tinha nada a ver comigo, exceto o fato de que eu acho que eu sou um bom argumentador, mas fora isso eu não tenho aptidão nenhuma, como nossos amigos advogados aqui, para trabalhar com Direito. Por conta dessa frustração, cara, eu resolvi buscar outras alternativas. E aquela ideia de morar fora sempre voltando à tona, né? Ela existiu quando tinha 12, 13, 14, 15, ela nunca saiu de mim. E aí eu decidi que eu ia tentar buscar uma oportunidade para fazer faculdade fora. Legal. Meus pais não tinham condição de pagar a faculdade lá fora, né? 35, 40 mil dólares por ano é o que custa uma faculdade nos Estados Unidos. E aí na época, eu era um jogador de futebol médio, né? Para padrões brasileiros, médio para ruim, né? Eu diria. Mas eu era um cara que tinha jogado futebol num nível legal aqui, tinha ali, não era o melhor jogador dos times, mas era um bom jogador, conseguia jogar com os bons, né? Perdão de interromper, mas você pensou então em levar isso para a vida como profissional? Ali, Londrina tem um time, tem o... Mais novo, sim. Até os meus 14 anos por ali, eu achava 14, talvez 15, eu achava que até seria possível. Mas eu nunca fui, fui o melhor jogador do time, nunca, de nenhum dos times que eu joguei. Mas eu era um cara que conseguia jogar no time dos melhores. Então eu era aquela peça que preenchia um espaço para jogar com o time dos melhores, mas nunca era o destaque. Depois dos 15 anos ali, eu comecei meio que a abandonar um pouquinho essa ideia, estava mais focado em fazer vestibular e com outras ideias, assim. Eu também fui músico, né? Quem é de Londrina da minha idade deve lembrar, eu tocava nas boates, né? Na noite aqui londrinense, bares e tal. Você acompanhou algumas noções. E eu acabei focando um pouco mais nisso do que no futebol ali quando eu fiz 16 anos, porque começou a me dar dinheiro. E aí a gente entra num aspecto importante, eu sempre quis ganhar dinheiro muito cedo, né? E aí, como eu tocava na noite e me dava um dinheiro até legal para a idade, eu dei uma focada nisso, o futebol ficou um pouco abandonado, dos 16 aos 18. Quando eu não passei no vestibular com 18 anos, e aí veio uma frustração enorme, meio que intelectual ali, né? Tocou numa questão minha, eu decidi então que eu tinha que buscar algo totalmente diferente de todo mundo. Porque, puta, eu não passei na UEL, mas eu vou passar em alguma coisa que ninguém vai, né? E aí eu tinha o futebol como uma carta na manga ali, né? Um amigo meu me falou da possibilidade de fazer faculdade fora, jogando futebol. Eu estava meio parado, jogando só futsal na época, ali na ABB.
E eu falei, cara, vou entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Porque eu tinha uma vantagem, eu não tinha o futebol melhor de todos, mas eu falava muito bem inglês. Então eu tinha uma vantagem do ponto de vista de passar no Enem americano, né, que é o SAT, que não é uma prova fácil para quem não fala inglês. Claramente, né? não. Então eu resolvi buscar esse projeto por conta disso e usei o futebol como forma de ir para lá, muito mais do que eu não tinha sonho mais de ser profissional. Mesmo lá nos Estados Unidos, o meu foco nunca foi o futebol, sempre foi muito mais a faculdade. Eu usava o futebol como meio para bancar a minha vivência lá. Sim, que é um pró muito grande dos Estados Unidos, que eles dão essas bolsas para atletas para que ajude a aumentar o conhecimento deles. Legal. E quando que veio na sua cabeça, concluir a faculdade nos Estados Unidos, quando que veio na sua cabeça que vou voltar para o Brasil? Já foi de imediato? Você pensou em criar algum negócio por lá? Pensou em ficar por lá em algum momento na sua vida? Eu me formei, na verdade, eu fui para os Estados Unidos muito com a ideia de trabalhar no mercado financeiro, tá? Então, eu fiz administração lá, business, que é negócios, mas no fundo é a faculdade de administração. Uhum. Porque eu imaginei que fosse o melhor caminho para eu entrar no mercado financeiro. Durante a faculdade, no meu penúltimo ano, eu comecei a fazer estágio em um banco de investimentos lá, que chama Merrill Lynch, que é um banco bem grande, né? Foi uma experiência bem bacana, né? Zero glamurosa, na verdade eu ficava o dia inteiro fazendo ligação fria para tentar encontrar algumas leads, né? Hoje eu falo isso muito pro pessoal ali do escritório que está nessa fase e tal, que são os SDRs ali do escritório, né? Então eu fazia isso e na minha época não tinha nem computador, era uma pilha de papel com uma lista de números e um telefone e tinha que ficar ligando o dia inteiro. Sim. Esse estágio, a minha expectativa era de que esse estágio, ao ser concluído, que eu pudesse ser efetivado pelo banco, então eu ficaria lá trabalhando em um dos maiores bancos de investimentos do mundo. Só que isso, para quem conhece o mercado financeiro e se lembra, isso foi em 2008 e 2009, bem no meio da crise hipotecária lá, né, da mortgage crisis lá nos Estados Unidos. E quando isso aconteceu, é por óbvio que eu não tinha a menor possibilidade de ser efetivado, enfim. Embora não tivesse nenhuma promessa do meu chefe, eu tinha expectativa e essa expectativa foi praticamente a zero, né? E aí quando isso aconteceu, o mercado americano estava um caos, assim, não só no mercado financeiro, mas no mercado de emprego, né? A economia estava passando por um momento de bastante dificuldade. E eu, quando me formei, imaginava que eu tinha, né, de novo, algumas das pressões pessoais ali, que eu tinha que me formar empregado. Eu não podia como assim? Eu vou me formar nos Estados Unidos e vou simplesmente não estar empregado? Para mim era uma derrota. Hoje enxergo um pouco diferente, mas na época era uma derrota. E aí eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil e trabalhar no mercado financeiro aqui. Num projeto que estava acontecendo na época, eu fui para São Paulo com alguns amigos que eu tenho até hoje, e aí trabalhei no mercado financeiro durante aquele período. Quando eu estava no mercado financeiro, muito jovem, eu entendi que naquele momento que o mercado financeiro ainda estava um pouco amador no Brasil, né? Não fazia muito sentido, tinha alguns conflitos de interesse dos quais eu não sabia lidar muito bem. E aí eu decido sair desse projeto de mercado financeiro e empreender, né? Então a partir dali, no fundo, essa chama empreendedora não foi algo que nasceu tão rápido. Eu estava muito mais focado no mercado financeiro, na construção de carreira dentro de um banco de investimento. Eis que a crise de 2008, 2009 joga um balde de água fria, eu tenho que voltar para o Brasil porque tem uma oportunidade aqui. O mercado me frustra, porque naquela época, 10, 11, mais, né, quase 12 anos atrás, o mercado financeiro brasileiro era muito diferente do que é hoje. Tinha uma oportunidade enorme, eu era jovem e não identifiquei, né? Tinha uma oportunidade muito grande, porque era de fato um mercado muito amador, mas que viria a ser construído nessa última década. Sim, onde não tem um negócio, é muito mais passível de ser criado. Você tem que só imputar essa ideia na cabeça de outras pessoas para poder conseguir criar um negócio. E é o que você acabou fazendo mais futuramente. Mas assim, você acabou de falar que teve essa primeira experiência com empreendimento, a segunda no caso. Primeiro foi ali nos 15 anos trazendo aqueles panos para Londrina. Essa segunda experiência, o que foi ela efetivamente? Já foi um negócio que você falou, poxa, isso aqui é um negócio legal, quero dar uma brincada com isso?
Cara, essa segunda, né, a primeira experiência real aí com o CNPJ, né, e etc, sim. Ela aconteceu de uma forma muito séria e muito real, assim. Eu e uma pessoa, um amigo que trabalhava também comigo no mercado financeiro, a gente ambos decidimos sair do mercado e falamos, cara, vamos abrir um negócio diferente, alguma coisa que tenha mais a ver com a gente. E tinha uma característica minha e dele, que ambos gostavam muito de moda e eu particularmente, por ter morado fora há muito tempo, sempre fui um cara que trazia produtos de fora, né? Então eu era o cara que morava lá nos Estados Unidos e trazia roupas e tênis e óculos, coisas de marcas que até então as pessoas não tinham tanto acesso. Hoje o mundo mudou muito, mas na época era mais difícil, né? Você ter acesso, você tinha que viajar para fora, você tinha que conhecer as marcas e tal. E aí, cara, eu tive uma conversa com ele e falei, e se a gente começasse a trazer algumas marcas legais de fora do Brasil? Marcas internacionais a gente traz para o Brasil e começa a distribuí-las, né? Vender elas para as lojas. A gente fez isso, cara, e na época falou, legal, vamos fazer isso, como que a gente começa, né? Eu tinha um contato lá em Miami, que era um contato de um cara que trabalhava com relógio. Falei, cara, vamos começar por relógio? Os nossos amigos tinham feito uma viagem para a Europa e tal, e eles voltaram todos com um relógio de uma marca específica. Falaram, esse relógio é super legal, tá bombando na Europa e tal. Falei, pô, vamos tentar pegar essa marca. E aí, através desse contato de Miami, a gente conseguiu chegar nessa marca, que é uma marca holandesa, que chama TW Steel. A gente conseguiu chegar no dono da marca, que era um cara super jovem, que hoje é um grande amigo meu, mentor. A gente conversa mensalmente por call aqui para falar de negócios. É um cara excepcional, já ganhou prêmios de melhor empreendedor do ano na Holanda, é um puta cara legal. E o cara se identificou muito com a gente, né? Jovens, também querendo empreender, ele já com enorme sucesso, tá? Ele já patrocinava equipe na Fórmula 1, ele já estava num nível muito alto. Sim. Mas ele veio para o Brasil, a gente mostrou para ele o nosso potencial e ele falou, cara, legal, eu vou dar uma possibilidade de vocês serem o distribuidor da marca aqui no Brasil. Legal, cara. E aí, cara, a gente começou essa história e não foi nada fácil, porque na primeira importação a gente teve um problema de importação, canal vermelho e tal, e a gente demorou 5 anos para liberar esses relógios. Foi uma importação enorme, a gente praticamente quebrou na primeira importação. E aí a gente teve que achar uma alternativa buscando sócios. Então a gente falou, cara, precisamos buscar um outro sócio, porque o nosso dinheiro tinha acabado, a gente colocou todo o dinheiro na primeira importação e ela estava parada. A gente foi atrás de sócios, acabamos fechando com outro sócio de São Paulo, que era um amigo também, para a gente buscar outras marcas. E aí a gente entrou no universo do óculos, que foi o que acabou dando muito certo. Naquele momento Instagram era uma plataforma super nova, poucas pessoas conheciam o Instagram como rede social, a gente sempre teve um acesso, a gente foi sempre meio inovador do ponto de vista de usabilidade de aplicativos, de roupa e de marcas, etc. E a gente já era usuário do Instagram, a gente falou, cara, tem uma marca de óculos aqui que tem umas meninas que eram influenciadoras na época pequenas, né? Tipo Tássia Naves, a própria Lala. Elas tinham 10 mil seguidores, 15 mil seguidores na época, e elas estavam usando uma marca de óculos que a gente não sabia qual era. Eis que uma amiga minha aqui de Londrina descobriu a marca e comprou um óculos. Igual falou, eu descobri que marca que é, uma marca italiana, tal, que chama Spectre. Falou, pô, vamos entrar em contato com os caras para ver se eles não querem distribuir aqui no Brasil. A gente entrou em contato com o cara, o dono, mandamos um e-mail pro dono para a marca, o dono mesmo respondeu, falou, não, tem interesse e tal. E aí eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para ele, né, falei, passa o telefone que eu vou te ligar. E aí virei para ele e falei, cara, eu tô indo para Milão semana que vem a negócios. Era mentira, não tinha nem comprado passagem. Falei, mas eu tô indo para Milão semana que vem a negócios e eu queria marcar uma reunião com você, pra gente ver se a gente fecha contrato. Ele falou, não, legal, então que dia que você quer? Eu falei, 11 horas, tal, lugar tal. Beleza. Compramos passagem, eu e meu sócio, e fomos para lá. Encurtando a história, cara, depois de um café, depois de uma conversa, a gente voltou de lá com um mostruário na mão e um contrato de distribuição da marca firmado. Legal. E aí começou uma história que deu super certo, né? Acho que de 2011 até 2016 para 2017 ali a empresa cresceu muito. A gente explorou essa coisa da venda pela internet ou no Instagram, né? Utilização de influenciadores e tal. A gente começou isso muito cedo, tá? Então
Acho que esse foi, de fato, o grande diferencial do negócio. Legal. A gente usou o Instagram como ferramenta de influência muito cedo. Hoje é normal, né? Sim, manda produto para influenciador. Hoje é a realidade, aqui é tendência ainda. Mas a gente fez isso em 2012, né? Sim, então... eu vi mesmo que vocês têm um passado já feito ali dentro do Instagram há bastante tempo, né? E isso deve ter sido um grande diferencial, que vocês já começam entendendo como é que funcionava a ferramenta e explorando uma ferramenta nova que hoje é uma realidade que qualquer negócio, eu acredito, hoje tem que ter alguma ligação ali dentro. Sim. E não era nem nada tão consciente assim, cara. Não é que a gente falou, nossa, o Instagram será a ferramenta do futuro. Até porque se eu tivesse feito isso, provavelmente eu estaria muito rico. Mas a gente olhou e falou, cara, é legal. Acho que tem um perfil aqui das marcas que a gente está trazendo dentro do Instagram, vamos explorar isso aqui, vamos ver o que dá, né? E no fim das contas acabou dando super certo, a empresa cresceu muito, se tornou uma distribuidora de diversas marcas de óculos conhecidas no Brasil. A gente acabou tendo um time de representantes no Brasil inteiro, showroom em São Paulo, depois a gente abriu lojas de varejo, né? Abrimos loja em alguns shoppings lá em São Paulo, nos Jardins. Então o negócio se tornou um negócio de bastante sucesso, até que em 2016 eu e o sócio decidimos separar a sociedade, ele ficou com o varejo, eu fiquei com o atacado do negócio. E aí quem sabe aí da história recente do Brasil, 2015 e 2016 a gente teve uma recessão na economia brasileira, né? O nosso negócio começou a sofrer um pouquinho, a separação societária nunca é fácil, então... isso acabou tendo um impacto também em diversas questões, até do ponto de vista de quais marcas a gente trabalhava e etc. E eu particularmente fui perdendo um pouquinho de tesão ali no negócio, né? Era um negócio que eu tinha muito tesão durante muitos anos, mas fui perdendo um pouco do brilho daquele negócio. E aí em 2019 eu resolvo voltar para o mercado financeiro, lá para as origens, né? No final de 2019 eu começo aí a ideia de retornar para o mercado financeiro, mas pensando em empreender no mercado financeiro. Eu não me vejo hoje, embora se for necessário não teria nenhum problema, mas eu não me vejo hoje como executivo ou como um funcionário. Sim. E aí decido empreender no mercado financeiro, identifico a oportunidade do BTG, que estava num momento de expansão muito grande aí, querendo fazer expansão em outras regiões fora de São Paulo, Rio, BH, e aí começa esse processo que culminou aí na construção da Forever. Obviamente a pandemia, né? Eu falei 2019, mas a gente de fato foi iniciar no final de 2020, né? Em dezembro, sim, porque tem um hiato grande aí com relação ao todo o impacto que a pandemia teve nos outros negócios. Em paralelo, obviamente, como você comentou, eu fui construindo a Plain Burger, né? Que acho que essa ideia de ser multi-empreendedor é muito relevante, então eu fui construindo ela em paralelo também. Sim. Essa ideia da Plain Burger você trouxe dos Estados Unidos? Cara, eu não trouxe especificamente dos Estados Unidos a ideia do negócio, mas a paixão por hambúrguer sim. Sempre gostei e lá ela se intensificou muito. No meio do caminho eu resolvi abrir esse negócio de hambúrguer muito pelo meu hobby, assim. Como eu gostava muito de hambúrguer, eu sentia necessidade, um pouco de falta de hambúrgueres de qualidade aqui em Londrina e eu decidi fazer o meu. Falei, cara, eu vou fazer o meu, vou criar a minha receita, né? Vou encontrar fornecedores e tal, e fui desenvolvendo esses fornecedores. Quando isso aconteceu, os meus amigos começaram a pedir. Falaram, cara, passa pra gente a receita e tal. Legal. E eu falei, não, e se eu começasse a entregar para vocês uma caixa, né? Um kit já com os ingredientes prontos para vocês fazerem em casa? E comecei a fazer isso meio que como um side job, assim, cara. No comecinho era bem pequenininho, de repente o negócio cresceu, eu fazia dentro de casa, eu só entregava de fim de semana, porque obviamente de segunda a sexta eu estava trabalhando no meu outro negócio, aí sexta, sábado e domingo eu trabalhava full time, fazendo hambúrguer em casa, e aí o negócio foi crescendo, a marca foi ficando cada vez mais forte, até que durante a pandemia eu tomei a decisão de abrir uma loja, e aí encontrei os parceiros corretos, os meninos do Folks ali, que são excelentes operadores aí do mercado de entretenimento, né, e de alimentação. E aí a gente, em janeiro também de 2021, lançou a primeira loja. Então, em janeiro de 2021... Então, esse início de 2021 foi um início muito forte para vocês, porque no final de 2020 já estava com a Forever, e já no iniciozinho de 2021 já começou com a Plain Burger, então você já tinha dois negócios em início ali, vamos dizer assim. Sim, cara, 2020 foi um ano em que
eu fiz uma transição com o negócio de óculos, que ainda existe, né? Ele é uma loja online hoje, que o Bruno, meu sócio, hoje fica totalmente responsável, a gente tem uma parceria ali ainda de negócio. Mas eu, durante a pandemia, acabei me envolvendo com diversos projetos, né? Foi um momento onde eu tive que expandir os meus horizontes, né? Muitos negócios passavam por mim e eu acabava não olhando para esses negócios. Durante a pandemia, naquele momento de incerteza, eu decidi olhar para todos. Hub ali. Como se fosse um hub de negócios. E aí, claro, agora essas peças estão se encaixando e eu estou organizando elas da melhor forma, né? Hoje o meu foco está ali na Forever Capital, né? Como CEO do negócio. Mas eu tenho outros projetos, enfim, tem outras coisas aí ainda acontecendo também. Ah, legal. E assim, cara, para futuro, você vê se criando mais algum novo negócio? Porque assim, os negócios que eu vejo que você criou hoje, que você gerencia hoje, que você é CEO, são negócios bem escaláveis. E que ainda tem muito a crescer. O modelo de negócio da sua hamburgueria, por exemplo, eu acho fenomenal, porque aqui em Londrina você faz uma espécie de autoatendimento, você pode levar para casa, fora que a qualidade do hambúrguer é uma qualidade muito boa. Você pensa no que para o futuro? Você pensa, vou escalar mais os meus negócios, vou criar mais negócios, porque como você mesmo disse, você gosta desse negócio de estar com novos negócios. Cara, sem dúvida. Assim, eu tenho hoje, eu estou tentando dividir os negócios de uma forma bem específica. Sim. Eu enxergo na Forever Capital, embora possa parecer um negócio tradicional de investimentos, no fundo, para mim, ele é uma plataforma de negócios. Investir nada mais é do que alocar recursos nos melhores negócios, né? Então, desde quando eu pensei na Forever Capital, eu não pensei ela somente como uma plataforma de investimentos em renda fixa ou renda variável, mas sim uma plataforma que eu pudesse estimular negócios distintos. Então, dito isso, a minha intenção é que os meus negócios orbitem ao redor dela, né? Embora eles não sejam dessa forma hoje. Então, no caso da Plain, por exemplo, eu não tenho envolvimento nenhum com relação à operação, né? Então, quem toca a operação são os meninos do Folks, e eles o fazem muito bem e a gente tem um planejamento e um plano de expansão bastante agressivo, robusto, com uma clareza. O negócio já nasceu para ter mais lojas, a gente não abriu a primeira loja para ter só uma, né? Então eu dependo deles do ponto de vista operacional. Eu tenho outros negócios, eu tenho um negócio que está nascendo agora lá fora do Brasil também, onde eu tenho tentado ficar muito mais numa posição estratégica, financeira, que possa eventualmente orbitar ao redor da Forever Capital, muito mais com perfil de startup ou private equity, né? Então eu estou indo muito mais para uma visão de jogar os meus negócios dentro de uma estrutura de venture capital ou de private equity, para eu poder ser um conselheiro, né? Ou seja, eu quero trazer experiência e capital para esses negócios e cada vez menos operacional, né? Essa é uma vontade, é um sonho aí que eu tenho de construir essa posição. Não é uma realidade ainda, eu ainda me envolvo operacionalmente muito em alguns desses negócios, na Plain já pouco, na Outlet também pouco. Nesse outro negócio que eu estou iniciando nos Estados Unidos, eu tenho um envolvimento hoje, mas estou tentando cada vez mais trazer uma outra pessoa para me auxiliar aí como sócio na gestão. Então a gente está equilibrando esses pratos, mas a minha intenção é que isso orbite ao redor da Forever como private equity e venture capital. Ah, legal. Então o foco é no equity, né? Assim, eu vejo hoje que para a pessoa conseguir, principalmente a pessoa que tem diversos negócios ali, ela precisa ter uma organização, uma disciplina muito grande. E eu vejo que você tem, eu vou lhe acompanhando nas redes sociais, eu vejo que você tem uma disciplina muito grande em relação à família, porque por mais que você tenha tantos negócios, você nunca pode abrir mão da família, porque é um alicerce ali. Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar dos negócios. Como é que você administra isso? Cara, não é fácil. Confesso que rodar todos esses pratos ao mesmo tempo é um desafio bem grande. Eu brinco com a minha esposa que a gente... Cara, qualquer erro de disciplina ali, qualquer dia que eu bebo, ou durmo mais tarde, ou como alguma coisa errada, já tem um impacto enorme na minha produtividade, porque o meu dia ele é cronometrado mesmo, assim. Eu sou um cara bastante organizado, de fato. Então, eu tenho agenda, eu tenho isso tudo muito bem detalhado.
eu faço academia todo dia de manhã, então eu começo meu dia sempre fazendo esporte, é uma coisa que eu não consigo ficar sem, não abro mão, mas eu tento equilibrar tudo isso e eu confesso que eu tenho uma sensação de que eu fico pouco com meu filho, eu gostaria de ficar mais do que eu fico hoje, mas tento e me esforço para, pelo menos durante o fim de semana, estar mais próximo dele, né? Então equilibrar todos esses pratos não é fácil, eu não enxergo muito essa coisa, quem empreende não tem muito essa divisão de trabalho e família, vida pessoal e profissional, eu trabalho todos os dias, todos os horários, né? Porque no fundo eu estou sendo demandado aí, sim. eu tenho lojas abertas, tem as questões da Forever, tem as questões do hambúrguer que, por mais que eu não esteja na operação, eu estou ali sendo afetado, né, por problemas e questões que acabam acontecendo no dia a dia. Então não é fácil, mas, cara, tem que ter muita disciplina, eu tento fazer dieta, não vou dizer que eu faço 100% do tempo, mas sou um cara que tento ali fazer 70%, 80% do tempo de dieta. Legal. Faço esporte todos os dias, bebo muito pouco. Então, eu não vou dizer que eu bebo zero, mas em comparação aí aos meus pares, eu diria que eu bebo bem pouco, tento beber uma vez por semana e olhe lá, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Legal, então é interessante essa questão dos princípios. Pedro, pra gente finalizar, cara, eu quero que você passe uma mensagem por tudo que você já viveu, pelo que você faz hoje, pelos seus princípios que você segue hoje. Eu quero que você passe uma mensagem para poder ajudar as pessoas que estão começando nesse mundo hoje, você que já tem vários negócios. O que você poderia indicar para essas pessoas hoje? Cara, eu diria que assim, é importante ter clareza de que empreender é gerar valor para a sociedade. Então, todo projeto de empreendedorismo, cara, precisa nascer com essa ideia de geração de valor para a sociedade. A questão da grana, eventualmente, né, se você tiver resiliência suficiente e de fato você entregar o valor que a sociedade quer, a sociedade vai te pagar de volta e aí você vai conseguir ganhar dinheiro e ter sucesso com relação a isso. Então, o que eu diria acho que empreendedorismo ele é o que gera valor para a sociedade. Para mim, os empreendedores são os heróis modernos aí, porque a gente que tem papel fundamental no progresso. Então, para os empreendedores cara, encontrem aí algo que vocês têm paixão, que têm competência e acreditam muito. Façam isso por bastante tempo. Tenham paciência, eu não vou dizer que eu nem sempre tenho, então eu estou falando isso muito mais de maneira teórica do que prática, mas tenham bastante paciência que no tempo, se vocês entregarem para a sociedade um valor que ela gostaria de receber, no tempo a sociedade vai te remunerar e vai te reconhecer com sucesso. Então acho que a mensagem seria essa aí. Perfeito. Pedro, quero te agradecer mais uma vez por ter concedido esse seu ativo tão valioso, seu tempo para a gente aqui hoje, seu conhecimento. Espero que você, em alguma próxima vez aí, esteja com a gente novamente, compartilhando mais algum conhecimento ou até mesmo a sequência dos seus negócios, dos seus projetos futuros. Muito obrigado. Obrigado a você, Lucas. Obrigado a você que assistiu, que você acompanhou até agora e até o próximo. Pedrão, valeu, cara. Valeu. Tão nervoso nesse negócio de começar e finalizar, rapaz. Fica tranquilo, cara. No fim das contas, assim, nem pensa em começo, meio e fim. Eu vou te dizer que a minha experiência tem que é só conversar. Se errar, errou. Sim. Não tem problema.